Bom dia, nono ano. Boa tarde, boa noite, não sei. Então, a aula de hoje está indo para vocês dia 22 de abril. Eu tenho várias coisas para falar para vocês, então eu não posso demorar muito. Hoje a gente fala sobre propriedades dos radicais. Então, a gente tem calculado raízes exatas, em alguns momentos elas não ficam exatas, resolvemos equações. Mostrei para vocês a potência com expoente fracionário, que eu posso resolver por potência de potência ou eu posso transformar numa raiz. Hoje eu começo a falar com vocês das propriedades, porque nem sempre as nossas raízes serão exatas e eu vou precisar trabalhar com raízes não exatas. Para isso, o que acontece, gente? Vocês vão ter que conhecer as propriedades. Como tinha propriedade de potência, vai ter também propriedades de raízes, propriedades de radicais, que vai nos permitir calcular raízes exatas, vai nos permitir simplificar as raízes quando elas não forem exatas, e a gente vai aprender as operações com as raízes não exatas. Então eu vou falar basicamente de 3 propriedades hoje. Primeira propriedade, no livro de vocês ela não aparece com essa nomenclatura, né, mas eu coloco aqui como as propriedades. Então a primeira propriedade eu quero que vocês se concentrem bastante aqui. Ela fala da seguinte propriedade, ela é chamada propriedade do radical aritmético. Toda vez que o índice de uma raiz for igual ao expoente dessa potência que está aqui no radicando, então observe, eu tenho raiz enésima de A é igual a elevado a N vai dar A. Como assim, Andréia? Isso está confuso. Eu tenho raiz enésima de A elevado a N igual a A. É bem simples, gente. Toda vez que o índice for igual ao expoente de uma potência que está no radicando, isso vai ser a própria base da potência. Detalhe, tem algumas características para o índice, para a base, que eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero que vocês prestem atenção aqui. Digamos que eu tenho assim, raiz quinta de 32. Tem um monte de gente que já sabe que a raiz quinta de 32 é 2. Como que eu posso fazer isso quando eu não sei? Raiz quinta de 32, eu vou lá e fatoro 32. Quando eu faço a decomposição do 32, dá por 2 que dá 16, dá por 2 que é 8, dá por 2 que é 4, dá por 2 que é 2, dá por 2 que é 1. Eu descubro que 32 é o mesmo que 2 elevado a quinta. O que essa propriedade me garante? Ela me garante que se o índice é igual ao expoente, eu estou falando isso é igual a isso, o resultado vai ser 2. Vai ser o número que está aqui. É como se eu cortasse, entre aspas, corta o índice, corta o expoente, sobrou a base. É muito fácil essa propriedade. Digamos que eu não sei qual é a raiz quarta de 81. O que eu faço? Eu venho aqui e fatoro o 81. 81 dá por 3, que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Decompondo 81, eu chego em 3 elevado à quarta potência. Eu venho aqui e troco. Raiz quarta de 3 elevado a 4. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso aqui. O índice ficou igual ao expoente. Índice igual ao expoente. Eu cancelo isso. E isso vai dar só a base. Vai dar o 3. Ah, eu tenho que calcular a raiz quinta de menos 125. Eu não sei quanto que é. Faz de conta. Eu sei que vocês sabem. Raiz cúbica de menos 125 é a mesma coisa que raiz cúbica. Fatoro 125. 125 é 5 ao cubo. Só que tem um menos, então eu vou colocar entre parênteses, menos 5 ao cubo. O que vai acontecer aqui? O índice está igual ao expoente, eu vou cancelar isso. E isso aqui vai ficar só o menos 5. É bem simples, essa propriedade a gente usa muito. Ah, eu não sei qual é a raiz sexta de 64. Eu decomponho o 64. Ah, aqui estava o 32. Se eu colocar mais uma vez aqui, ó. Ah, então ele é 2 na sexta.
que aconteceu? Eu fiquei com o índice igual ao expoente. Eu simplifico isso e o resultado é 2. Essa propriedade, vocês podem estar pensando que ela é bobinha, mas ela é mega importante. Por quê? Porque depois a gente vai trabalhar com as raízes não exatas que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui, toda vez que o índice for igual ao expoente, eu simplifico, eu posso cancelar isso e vai me dar a base do meu radicando. Tem um detalhe, algumas coisas que a gente já discutiu em outras aulas. O índice, ele é sempre um número natural maior que 1. Como assim? O índice é 2, 3, 4, 5, 6, ele nunca é negativo. O índice, então, nunca é negativo. O índice nunca é fração, tá? Isso é bem importante. A gente já sabe que quando não coloca nada no cantinho é 2, tipo raiz quadrada. Eu já vou mostrar um exemplo. E daí o detalhe é o seguinte. Esse número aqui no radicando, o A, ele precisa ser um número não negativo. Eu coloquei reais com o símbolo de mais embaixo, quer dizer, não negativos, sempre que o índice for par. Lembrando, se o índice é par, não pode ter raiz negativa, já falei isso nas aulas anteriores. Agora, ele pode ser qualquer número quando for ímpar. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, aqui é ímpar? É. Então, esse cara pode ser positivo ou negativo. Ah, aqui é par? Então, aqui só pode ser positivo ou zero, né? Zero também vale. Ah, aqui é ímpar, então ele pode ser positivo ou negativo, por isso que vale o menos 5. Aqui é par, então só pode ser positivo. Vocês estão vendo que tinha uma atenção aqui no cantinho que eu já deixei preparado para eu não esquecer de colocar para vocês. O que é esse atenção? É justamente essa condição. Se vocês encontrarem uma questão, e vocês vão encontrar coisas assim. Raiz quadrada de menos 7 ao quadrado. A gente sabe que quando não tem índice, o índice é 2. Ai, Andréia, então por essa propriedade, isso está igual, corta, isso vai dar menos 7? Falso. Isso está errado. Então, isso não vale. Por que que isso não vale, gente? Porque índice par nunca vai me dar uma raiz negativa. Andréia, o que eu faço então? A gente faz assim. Eu tenho lá raiz quadrada de menos 7 ao quadrado. Eu calculo a potência. Vocês sabem que a raiz de 49 é 7, mas digamos que você transforma em potência. Ah, agora tá igual, agora pode cortar. O que dá para pensar também é o seguinte. Ah, tá elevado a expoente faro, vai ficar positivo, então o resultado vai ser positivo. Então, muito cuidado, porque pode aparecer questões assim. Raiz quarta, eu já vi isso em vestibular, tá? Raiz quarta de menos 1 elevado a 4. Gente, o coelho tomou um susto agora, ele foi dar um pulo que eu me assustei com o pulo dele, então desculpa aí o susto, tá? Corta, isso dá menos 1. Falso, não vai dar negativo, tá? Então, como é que faz mesmo? Mais uma vez, eu tenho raiz quarta de menos 1 elevado a 4. Isso é raiz quarta de 1 e isso é 1. Tudo bem? Essa é a única condição. Quando aqui for par com um número negativo, não vai dar negativo. Você faz a potência para depois poder cortar. Essa propriedade, ela é mega útil. E ela tem a ver com aquela simplificação. Então, eu vou apagar isso aqui. Depois vocês voltam no vídeo para copiar direitinho. Detalhe, essa propriedade aqui, ela não está no livro de vocês. O autor, ele induz que você vai entender isso a partir do que eu vou colocar agora. Então, o que eu vou colocar agora está no livro. Que é quando a gente transforma potência em raiz, mas também raiz em potência. Quando eu trabalhei expoente fracionário com vocês na última aula. Então, lá na potência de expoente fracionário, eu falei, quem está por dentro, está por cima, quem está por baixo, está por fora. Coisas assim. Então, essa propriedade, gente, está na página 35 do livro de vocês.
Página 35 fala que eu posso transformar radicais em potência. Então, transformando radicais ou raízes em potências. Eu falei com vocês semana passada do contrário, a potência era um expoente de fração, virava uma raiz. Então, se eu tenho uma potência com expoente fracionário, eu mostrei para vocês que eu posso fazer isso. A base vem para dentro. Quem tá por cima? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Quem tá por cima? Tá por dentro. Quem tá por baixo? Né? Deixa eu botar essa seta mais longe. Tá por fora. Lembram disso? Lembra, né? A gente vai falar o contrário. Se vale isso aqui também. Eu tenho lá uma raiz. Ela tá assim. O que eu posso fazer? Eu posso transformar numa potência. Eu posso sair da raiz para potência. Quem tá por dentro, tá por cima. Quem tá por fora, tá por baixo. Então, se tem potência com expoente fracionário, vira raiz. E se tem raiz, vira potência com expoente fracionário. É só uma consequência. Andréia, por que você está falando isso? Porque eu posso simplificar radicais, gente. E eu vou precisar simplificar radicais. Então, simplificação de radicais é algo que vai aparecer muito. Simplificação de radicais. Se ele é exato, eu posso simplificar. Se ele não é exato, também. Como assim? Digamos que eu tenha, por exemplo, raiz sexta de 10 elevado a 4. Não está encaixando naquela primeira propriedade que eu acabei de mostrar para vocês. Eu não posso cortar o 6 com 4 porque não é igual. Por que não é igual? O que eu faço então, Andréia? Sento e choro? Não, eu simplifico. Eu sei que eu posso transformar isso numa potência. Então, quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. 4/6 não é uma fração que dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 2. Quando eu simplifico por 2, isso aqui vai ficar 10 elevado a 2/3. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso transformar em raiz. Se é raiz, pode virar potência. Se é potência, pode virar raiz. Como que vira raiz? A base vem para o radicando. Quem tá por cima, tá por dentro. Quem tá por baixo, tá por fora. E eu transformei. O que acontece? Eu tinha no início raiz sexta de 10 elevado a 4. O que chegou no final? Chegou em raiz cúbica de 10 ao quadrado. Essas duas coisas são iguais. Observa que eu fui caminhando com a igualdade porque elas são iguais. Quer dizer que raiz sexta de 10 elevado a 4 é igual a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Andréia, e daí? O que me interessa isso? Te interessa, gente, que isso aqui era a raiz sexta de 10.000. E aqui eu fiquei com raiz cúbica de 100. E um radical, quanto menor o índice, menor o radicando, mais simples ele é. Então, se eu olho para a raiz sexta de 10.000, eu não sei quanto que é isso. Mas raiz cúbica de 100, apesar de eu não saber também, é mais simples de ser calculado porque o radicando está menor. Quanto menor o radicando, menor o índice, mais simples a gente calcular. Pode acreditar em mim. Vou dar mais um exemplo. Digamos que eu tenha ali raiz oitava
de... deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. 2 elevado a 20. Gente, quanto que é 2 elevado a 20? Não sei. 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 20 significa 1024 vezes 1024. Isso aí tá perto de 1 milhão, tá? É um número muito grande. O que eu posso fazer então? Eu posso transformar isso em fração? Posso. Quem tá por dentro? Tá por cima. Quem tá por fora? Tá por baixo. 28 dá para simplificar? Dá para simplificar por 4. Tô simplificando fração. Eu vou ficar com 2 elevado a 5 meios. 2 elevado a 5 meios pode virar uma raiz? Pode. Eu vou lá e faço virar uma raiz. O 2 vem para dentro, que é a minha base. O 5 tá por cima, tá por dentro. O 2 é o denominador, tá por fora, tá por baixo, ficou por fora. O que isso quer dizer? Gente, é muito mais fácil calcular 2 na quinta do que 2 na 20. Concorda comigo? 2 na quinta é 32. Ele tá falando que isso aqui é a raiz quadrada de 32. Quer dizer que raiz oitava de 2 na 20, que eu nem sei quanto dá porque é um número muito grande, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 32? É. Raiz quadrada de 32, apesar de não ser exata, é um número mais fácil de eu calcular. Está perto de 4. Raiz de 36 é 4. Então, desculpa, falei besteira. Está perto de 6. Raiz de 36 é 6, então raiz de 32 está ali perto. Não chegou no 6, é mais que 5 e menos que 6, tá? Então, quanto menor o radicando, mais fácil. Como é que fica essa propriedade? Vou precisar apagar o quadro, tá? Então, depois vocês pausam, copia isso. Essa propriedade fala que eu posso dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número, que isso não altera. Lá na página 35, isso tá bem detalhadinho. Inclusive, eu peguei os mesmos exemplos de lá, porque tá bem simples os exemplos, tá? Então, tá bem bonitinho, eu só detalhei um pouquinho mais aqui para vocês. Então, a segunda propriedade, eu vou colocar aqui em segunda fala que se eu tiver uma raiz, digamos que aqui o expoente é MP, A elevado a MP. O que eles têm em comum? O P. Posso simplificar P com P? Pode. Se eu transformo em fração, vai poder cortar quem é igual. Eu estou dividindo por um mesmo número. Então, eu sempre vou poder fazer isso. É como simplificar a fração. A gente pode simplificar o de cima por o de baixo pelo mesmo número. O que a gente pode fazer na raiz? Dividir índice e expoente. Então, eu tenho aqui raiz décima de 2 elevado a 4. O que eu posso fazer para simplificar isso? 10 e 4 dá para dividir por 2. Se dá para dividir por 2, isso aqui fica mais simples. Ficou raiz quinta de 2 elevado a 2. Andréia, precisa calcular? Quando é um número pequenininho, a gente calcula, tá? Se der um número muito grandão, não precisa. Perfeito? Vou fazer mais um exemplo, para vocês perceberem como é simples. Eu dei uma volta para chegar numa coisa que é bem simples. Digamos que eu tenho aqui raiz décima segunda de 5 elevado a 3. 12 e 3 está na tabuada do 3. Posso dividir por 3, posso dividir por 3. Isso aqui vai ficar raiz, 12 dividido por 3 é 4. 3 dividido por 3 é 1. Raiz quarta de 5. André, eu não sei quanto que é isso. Nem eu. Não está exato. Eu não preciso saber. Eu só preciso saber que eu posso fazer isso, porque a gente vai precisar nos nossos próximos assuntos. Ok?
Então, essa é a propriedade da simplificação dos radicais. Tem uma propriedade bem importante, que é a terceira propriedade. Depois você vai pausar o vídeo e vai copiar. Beleza? Que é a propriedade do produto de uma raiz. Então, se eu tenho propriedade do produto de uma raiz, depois eu vou ter a propriedade da divisão, mas hoje eu só vou dar até a propriedade do produto. Tá? Então, a terceira propriedade é a potência de um produto. Deixa eu pegar aqui, desculpa, raiz de um produto. Raiz de um produto. Só acompanhe os exemplos, depois eu coloco a generalização dela. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, raiz quadrada de 4 vezes 9. Digamos que você está lá no exercício e você olhou para isso. Qual é o teu primeiro ímpeto, né? Tua primeira indicação? Ah, vou fazer 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Raiz de 36 é 6. Digamos que você tenha isso. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Então, o que acontece? Não é a mesma coisa. Aqui eu tinha uma multiplicação no radicando. Aqui eu tenho uma multiplicação de 2 radicais. Ah, raiz de 4 eu sei. Sei é 2. Raiz de 9 eu sei. Sei é 3. Quanto que dá 2 vezes 3? 6. Deu a mesma coisa? Deu. Deu a mesma coisa porque se eu tiver uma multiplicação no radicando, é o mesmo que uma multiplicação de radicais. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Mais um exemplo. Ai, pra que eu vou fazer isso, Andréia? Digamos que você tem assim, raiz cúbica de 8 vezes 27. Ixi, quanto que dá 8 vezes 27? Não sei. Vou lá. Raiz cúbica de 8 vezes 7, 56, vão 5. 8 vezes 2, 16, com 5, 21. Ah, isso é raiz cúbica de 216. E aí te deu um branco. Meu Deus, quanto que é raiz cúbica de 216? A Andréia falou, terminou em 6, deve ser o 6. É o 6. Peguei de novo uma raiz com 6, mas não tem importância. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. É mais fácil fazer a raiz quando ela está menorzinha, gente. Quanto menor o radicando, mais fácil. Raiz cúbica de 8 é 2, de 27 é 3, 2 vezes 3, 6. Andréia, deu 6 de novo? Deu 6, coincidência. Significa que se eu tenho uma multiplicação no radicando, eu posso separar numa multiplicação de radicais, porque quando eu separo, os valores ficam menores, tá? Olha só, quando é que é útil isso para mim? Quando eu tenho valores grandes. Digamos que eu pedisse para vocês essa questão aqui, ó, raiz quadrada de 144 vezes 121. Se você não conhece a propriedade, você vai ter que armar lá no cantinho. 144 vezes 121. E essa hora você já tá me xingando. Meu Deus, que número gigante que vai dar. Por que ela colocou um número grande assim? Respira. Você não precisa multiplicar. Você separa. Você vai fazer raiz de 144 vezes raiz de 121. Ah, de 144 eu sei, é 12. A de 121 também eu sei, é 11. E ao invés de fazer 144 vezes 121, você vai fazer 12 vezes 11, que é bem mais fácil. Dá 2, dá 1, dá 2, dá 1. Ah, isso aqui dá 132. Então, essa propriedade a gente usa bastante, tá? Por quê? Porque quando eu tenho um número muito grande, eu decomponho em números menores.
e eu uso ela para simplificar. Então ela serve tanto para calcular raízes que são exatas, como para calcular raízes que não são exatas. Como assim raízes que não são exatas? Vou dar um exemplo aqui agora. Eu peço para vocês, calcule para mim raiz de 50. Você fala assim, como assim raiz de 50, André? Eu conheço raiz de 49, de 50 eu não conheço. Agora é que a gente começa com as raízes não exatas. Eu não sei quanto que é a raiz de 50, mas eu decomponho. 50 eu vou dividir por 2, vai dar 25. Opa! Alguém conhece a raiz de 25? 50 é a mesma coisa que 2 vezes o 25. Sim ou não? Sim, né? Por essa propriedade, ela fala que se está multiplicando, pode separar. Eu gosto de falar assim, ó, tudo que está juntinho pode separar. Depois a gente vai ver que está separado, vai poder juntar. Tá juntinho, tá multiplicando? Tá. Pode separar. Raiz de 2 vezes a raiz de 25. Perfeito? Perfeito. O que eu faço agora? Raiz de 2 não é exata, mas a de 25 é. Então eu vou calcular essa. Raiz de 25 é 5. E a raiz de 2 não é exata. Vai ficar 5 vezes raiz de 2. Esse é o resultado final. O que acontece, gente? A raiz de 50 não era exata, mas eu consegui tirar um pedaço de dentro dela. E diminuiu bem meu radicando. Ele passou a ser 2. Ele era 50, passou a ser 2. Porque o 5 conseguiu sair. Então, essa expressão é mais simples que essa. Quanto menor o radicando, mais simples está a minha raiz. Como simplificar a fração? Quando menor o numerador e o denominador, mais simples ela é. Vou dar mais um exemplo, porque depois eu vou passar a atividade disso. Depois eu vou passar deveres disso. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui no meu exemplo. Uma que aparece muito, tá, gente? Raiz quadrada de 12. Qual é a raiz quadrada de 12? Não sei, não é exato. Eu conheço a de 9, que dá 3. Eu conheço a de 16, que é 4, mas a de 12 eu não conheço. Então tá entre 3 e 4, mas nós não vamos trabalhar com o decimal. Eu vou trabalhar com a forma mais simples dela. Então eu venho aqui e vou decompor o 12. Ups, se um ficou ao contrário. Eu vou decompor o 12. 12 eu divido por 2. Dá 6. Eu divido por 2. Dá 3. Eu divido por 3. Dá 1. Credo, que coisa esquisita, não tem nenhum número exato aqui. Mas eu posso pensar nisso, ó. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3. Eu troco o 12 por 2 ao quadrado vezes 3. E a minha propriedade fala que se está multiplicando eu posso separar. Eu vou separar em 2 ao quadrado e vou separar em 3. O que acontece? Lembra da primeira propriedade que eu mostrei hoje? Que fala que se o índice que está aqui no cantinho, que não aparece, é 2, é igual, o expoente pode cortar? Eu venho aqui e corto. Corta, corta, isso aqui vai dar 2 raiz de 3. Tudo bem? Uma outra maneira é você lembrar que 12 é 4 vezes 3. Então isso aqui é um ou, tá? Eu lembrei que 12 é 4 vezes 3 e eu conheço raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 raiz de 3. Então dá a mesma coisa. Se você consegue associar na decomposição uma raiz que seja exata. Trocar o 12 por 4 vezes 3 também é uma saída bem legal. Último exemplo, hein? E essa propriedade a gente vai precisar muito, 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 muito. Depois eu vou mandar uma lista para vocês de simplificação de radicais. Bom, depois vocês pausam o vídeo e copia, tá? Precisa ter isso no caderno, gente. Isso aqui é mega importante.
Mega, mega, mega importante, tá? Eu tô dando aula lá no segundo ano, quando eu tô trabalhando geometria com eles, e agora eu tenho geometria com eles, meu Deus, eles usam direto, isso eu tenho que falar toda hora pra eles. Gente, lembra do nono ano? Lembra do nono ano? Então, olha só, digamos que eu tenha, deixa eu lembrar uma aqui, que eu gosto bastante. Raiz quadrada. Ah, André, só com raiz quadrada? Não, pode ser por raiz cúbica, vai, eu vou colocar uma raiz cúbica de 54. Sei lá, eu coloquei raiz cúbica de 54, eu comecei a aprender raiz cúbica agora. Eu pego 54 e eu decomponho. Vou decompor por 2. Ah, vai dar 27. Se você já lembrou qual é a raiz cúbica de 27, você pode parar. Você pode chegar aqui e colocar. Isso é raiz cúbica de 2 vezes 27. E eu faço raiz cúbica de 2, porque se tá multiplicando eu posso separar. Ah, então isso aqui vai ficar raiz cúbica de 27 é 3, raiz cúbica de 2 não é exata. Você pode parar, mas se você não lembrou qual é a raiz cúbica, você continua a decomposição. Digamos que eu não lembrei nada disso. 54 eu fiz por 2, deu 27. Agora eu venho aqui, divido por 3, dá 9. Divido por 3, dá 3. Divido por 3, vai dar 1. Quantas vezes o 3 apareceu? 1, 2, 3. Ah, então eu tenho 2 vezes 3 elevado a 3. Se eu fizer essa continha, vai dar 54. Então, eu venho aqui e eu troco a raiz cúbica de 54 por raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo. A propriedade da raiz de um produto fala que se está multiplicando pode separar. E eu separo em raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Ah, a primeira propriedade falou para mim que se o índice está igual ao expoente, eu posso cancelar isso. E isso aqui vai dar, vou continuar embaixo, tá? Isso aqui vai dar 3. E o que acontece? Tá igual aqui? Não, porque quando não tem nada é 1. E detalhe, 1 é menor que 3. Se o número daqui é menor que o daqui é porque não é exato, não tem nada para ser feito. Eu fico com raiz cúbica de 2. Então dá a mesma coisa, tá? Se você percebe que 54 é 2 vezes 27, você conhece a raiz cúbica de 27, você lembrou, para aqui. Se não, decompõe e faz a fatoração. Beleza? Essa aula já está ficando um pouquinho extensa porque eu precisava passar tudo isso para vocês. Então, o que a raiz de um produto fala? Agora eu vou colocar a propriedade generalizada, né? Tá lá na página, deixa eu ver a página do livro, página 36. Fala o seguinte, fala que toda vez que eu tiver uma multiplicação no radicando, eu posso separar numa multiplicação de radicais. Claro que tem aquelas restrições, né? Quais são as restrições? Ah, tem que ser número positivo se o n for par. Então, se aqui for n par, então o A precisa ser maior que 0, o B precisa ser maior que 0, se o índice for par. Se n for par. Tá? Isso está lá no livro de vocês, página 36. Essa propriedade. Perfeito, gente? Então, essa propriedade a gente vai usar muito, muito, muito. Fala que se tá juntinho pode separar. E o contrário também vale. Quando tá separado, eu posso juntar. Assiste essa aula devagarzinho, assiste mais de uma vez e eu vou deixar de deveres. Então, isso aqui tá sendo na quarta-feira, tá? Você tá assistindo essa aula quarta-feira, que eu tô mandando pra vocês na quarta. Página 36. Eu quero 76, 77, 78, 79, 80. Só não vou pedir 81. Então, dá 76 a 80 as questões.
faz no caderno, não faz tudo amontoado no livro, senão fica tudo enrolado, você não vai entender. Gente, vocês vão precisar copiar isso no caderno, tá bom? Ó, beijo, fiquem com Deus. Vou encerrar porque senão a aula fica muito extensa. Fiquem com Deus, estudem.